Olá, sejam bem-vindos ao Oráculo Político. É, Hoje vamos falar um pouco sobre o ano de 2018. Não se trata aqui de fazer uma retrospectiva agora. Sei que estamos no fim do ano e geralmente fim de ano, hoje é dia 22 de dezembro de 2017. E geralmente finais de ano são períodos que as pessoas fazem retrospectivas e tal, né? No que se refere a retrospectivas, algumas previsões do oráculo, elas ainda estão em suspensão, né? Acho que é importante colocar aqui que havia sido dito que o mundo entraria num clima de muita tensão, né, no final deste ano e começo do ano que vem, e num certo sentido isso está acontecendo mesmo, né? É importante ressaltar isso, né? Foi um ano, 2017 foi um ano de tensões na região aí da Ásia, né? E o momento em que o regime golpista, ele no Brasil, ele começou a se estruturar, mas ele está se estruturando em solavancos, ele está num estágio intermitente ainda. É um ciclo novo que está em estágio intermitente, mas 2018 vai ser diferente. 2018, 2018 vai ser um ano pesado, vai ser um ano muito pesado, vai ser um ano inesquecível, eu diria. Infelizmente, inesquecível do ponto de vista negativo, né? Do ponto de vista aí de muitas dificuldades aí para a população, para o povo brasileiro, para a classe trabalhadora. Nós vamos assistir aí 2018 vai ser um ano em que não vai haver muita escolha para o golpe. O golpe ele vai ter que mostrar sua cara de ditadura, né? O golpe ele vai ter que se impor, né? E a estratégia dos golpistas é se impor de forma lenta e se impor de uma forma que seja mascarada, né? Eles querem criar uma fachada democrática, né? É sempre esse o objetivo. Sempre usar as instituições para criar uma fachada de legalidade, né? Criar é uma forma de enganar as pessoas, né? Acho que isso que é importante colocar, né? Eles criam uma aura, eles querem fazer isso, eles querem criar uma aura e um encanto, né? Mas que visivelmente é uma coisa sádica, né? O que transparece, né? O que eles querem é isso, o que eles querem é criar uma aura de encanto, mas o que transparece é um comportamento sádico, uma elite que ela tem objetivos muito claros, que é passar por cima completamente de qualquer reivindicação popular mesmo, né? Enfim, mas o ponto em questão, na verdade, é o seguinte: o ano de 2018 ele vai ser um ano de eleição dentro de um ciclo que é uma ditadura. Então, nós vamos ter eleições no qual nós vamos assistir o grupo da ditadura. Esse grupo da ditadura ele vai se mostrar. Ele não tem outra escolha, porque eles vão ter que começar a se articular para impedir que as eleições atrapalhem o plano deles. Então o cenário atual o povo está com o Lula, mas na medida em que eles condenarem o Lula e inviabilizarem a candidatura do Lula, o que vai acontecer?
vai criar um clima de muita muita raiva reprimida no Brasil, né? Acho que eles vão mexer com o poder popular, né? Eles vão tentar castrar o poder popular, tá? E o poder popular, ele vai ter duas consequências aí, né? Ou o país descamba para um clima de caos, para um clima de desordem completa, né? Do tipo muita criminalidade, muita insegurança, ou nós vamos assistir uma revolta, né? Início de revoltas mesmo, né? É, isso se também o campo da esquerda também ele pode se reorganizar ao longo do ano. Então vamos ter aí uma condenação do Lula no dia 24 de janeiro. Seria extremamente importante se o movimento popular estivesse organizado, que esse movimento impedisse o julgamento. Seria extremamente importante que o movimento popular se organize, vá até Porto Alegre e impeça o julgamento. Sei lá, cometa algum atentado, sei lá, bota fogo no tribunal, entendeu? Impede o julgamento. Acho que essa é uma dica que seria importante fazer. Seria importante fazer isso, tá? Assim, eu sei que não é legal dar conselhos de atentados, mas vamos dar um conselho de atentado. É importante ir lá, é que o movimento não está tão organizado assim, infelizmente. Mas é evidente que nós temos que entender o seguinte: existe a trajetória do Lula e existe o poder popular. Hoje essas coisas estão conectadas, né? A intenção dos ditadores é o quê? É fazer um cisalhamento entre o Lula e o poder popular e deixar o poder popular castrado, deixar o poder popular sem o seu instrumento de ataque, né? Na medida em que o poder popular for se reorganizar em torno de um novo instrumento, de duas uma, ou o tempo vai ser muito curto, ou seja, vai ser muito difícil o poder popular conseguir organizar um novo instrumento de ataque até as eleições, ou se conseguir, ele também vai ser castrado. Então, ou seja, na medida em que o poder popular se organiza para enfrentar os ditadores eles começam a se articular dentro das instituições para impedir, para castrar, para ir castrando o poder popular. Então eles vão ir manipulando e assim manipulando todo o cenário eleitoral para impedir que o poder popular consiga se eleger, né? Eleger os seus representantes. Então assim, por um lado, essa ditadura ela pode ser perceptível já para o campo dos intelectuais, para o campo da esquerda, um campo político, um campo mais politizado. Sob o ponto de vista do povo, ainda não é possível o povo entender que o povo está sob uma ditadura. Ainda é incompreensível para o povo. Então é extremamente importante que os partidos e as organizações de esquerda compreendam que elas têm um papel muito maior aí nesse ciclo, que é o quê? É o papel de esclarecimento. Temos que esclarecer para a população que estamos numa ditadura. Isso aqui é uma ditadura. Nós estamos num período da história que se chama ditadura neoliberal. Ela começou em 2016 e atua até hoje. Então, o golpe de 2016 iniciou um ciclo de ditadura, que é uma ditadura neoliberal, né? Então, assim, é extremamente importante, tá? Porque essa ditadura neoliberal ela tem um funcionamento, ela é feita por um grupo de políticos que atuam nos partidos. Os partidos eles são meras legendas. Os partidos eles na verdade são alojamentos desses ditadores que são pessoas, são políticos que são financiados pelo capital internacional, pelo imperialismo, fazem parte da burguesia brasileira, da elite brasileira. E esses políticos
e existe também uma conjuntura, um espectro ideológico perpetuado pela mídia, né, instalado pela mídia, pela imprensa que é financiada por essas mesmas pessoas, ela é composta por essas mesmas pessoas, e esse clima de patrulha ideológica anti-esquerdista vai movendo as instituições, como a Polícia Federal, a Polícia Militar. Então a polícia ela está já com os seus parâmetros alinhados, né? Então a polícia ela já tem, se a gente pensar como um sistema mesmo, uma máquina, então é como se a polícia ela responde ordens de um regime que não é o regime institucional, não é mais o regime oficial das instituições, não é mais a Constituição de 88, não é mais o Estado Democrático de Direito, não é mais isso. A polícia ela responde a um regime que é um regime de exceção, é um regime de pessoas que se instalaram nas instituições de maneira ou oficial ou por meio de golpe, né? Mas existe um clima que as instituições elas estão sob influência de forças que são fora da instituição. E essas forças fora das instituições, elas vão comandando, elas vão adulterando as instituições, influenciando as instituições, e essas instituições já influenciadas de maneira irregular, elas acabam influenciando o poder da polícia, né? E acabam meio que a polícia ela acaba respondendo a esse regime, né? A polícia ela nada mais é do que um braço do Estado, né? Então, se o Estado está sob essa nova direção, que é uma direção golpista, e você tem é uma direção que vem que se formula e que por de fora, né? De fora para dentro das instituições, ou seja, instituições privadas que influenciam as instituições públicas e criam esse ambiente de patrulha ideológica. E aí a polícia responde a esse regime. Então por isso que a polícia persegue a esquerda. É uma ditadura mesmo, tá? Fazendo uma comparação de ciclos, então nós temos aí um ambiente muito parelho, tá? Então nós tivemos o golpe de 64. O golpe de 64, quando surgiu o golpe de 64, naquela época muitos diziam que aquele momento era um momento que se chamava estado de exceção. Então, logo após o golpe de 64, o campo da esquerda imaginava que eles estavam vivendo um período que era um estado de exceção e que nas eleições de 68 tudo voltaria ao normal, né? Ou seja, tudo vai voltar ao normal em 68. No entanto, o que aconteceu em 68 foi o aprofundamento do golpe, se escancarando numa ditadura, ou seja, ele se apresenta como ditadura, ele se instala como ditadura, e logo em seguida veio o AI-5. E o AI-5 cancelou os direitos civis, né, e foi um instrumento da ditadura para perseguir a esquerda e impedir que o poder popular se organizasse, né? A partir daí, a polícia militar da época e os militares, eles impediam que a sociedade se organizasse de qualquer maneira. Então, qualquer grupinho de pessoas que estavam conversando era logo dissipado pela polícia, ou seja, era um estado de exceção / ditadura, né? Depois se instalou, era um estado de exceção que depois se mostrou como ditadura. O momento que estamos vivendo hoje é parelho, tá? É parelho. Então, por quê? Porque tivemos um golpe em 2016, e a esquerda está vivendo um período em que ela acredita que estamos vivendo, a esquerda está no momento em que ela acredita que estamos vivendo um período que é um estado de exceção, né? E aí nós temos, o que nós temos aí em questão? Temos uma eleição de 2018, né, no ano que vem, né, em jogo, em questão,
temos um regime controlado por golpistas, por ditadores, tá? Golpistas que já estão se constituindo como ditadores. E aí nós temos o quê? Nós temos já um instrumento poderoso, esses ditadores já possuem um instrumento poderoso para perseguir a esquerda e o povo. Esse instrumento se chama Projeto Escola Sem Partido. Então fica aí, acho que é muito importante você que está vendo o vídeo, compreenda isso que está sendo falado aqui. O Projeto Escola Sem Partido, ele é muito mais do que ele se mostra, do que ele aparenta ser. O Projeto Escola Sem Partido, ele é um novo AI-5, ok? O projeto Escola Sem Partido é o novo AI-5. Compreenda, ok? Então, é extremamente importante que vocês compreendam que esse projeto, essa porra desse projeto, infelizmente, vai ser aprovado. Ele vai ser aprovado por um governo golpista. Assim que a sociedade começar a ter clareza dessa ditadura, assim que a esquerda começar a ter clareza dessa ditadura, depois da condenação do Lula, ou da prisão do Lula, ou que eles derem um fim no Lula, né, vamos pôr assim, e se iniciar um clima de revolta contra este regime, e esse regime ele se escancarar, eles vão implementar o projeto Escola Sem Partido. Por quê? Porque é o mesmo ciclo de 68. É o mesmo período de 68. Então, nós temos que pegar todo o contexto de 68, 1967 e 68 e teletransportar para 2017 e 2018. Ok? Tá? É isso que vai acontecer. Nós temos que compreender isso. Então, o projeto Escola Sem Partido é um novo AI-5. Tá? E aí o que vai acontecer? Então, nós temos aí em jogo o seguinte, é uma batalha, nós estamos no meio de uma guerra ideológica, nós estamos no meio de uma guerra política. Então, o que acontece? Nós temos os golpistas no poder, os ditadores no poder, e eles querem primeiro castrar o poder popular, fazer um cisalhamento do povo e o seu líder, né? Castrar, isolar o líder do povo, prender esse cara, tirar a capacidade do povo de se organizar em torno de um líder, e aí depois confundir, primeiro isso, depois confundir o povo. Tá? Essa é a primeira estratégia dos ditadores. Se isso não der certo, vamos supor que eles não consigam castrar, prender o Lula, vamos supor por algum motivo, vamos imaginar aí que ocorra uma mobilização e essa mobilização impeça que o Lula seja preso. Vamos imaginar um cenário possível. Se isso ocorrer, eles têm uma segunda cartada na manga, se eles não já utilizarem de primeira, né? Que é o quê? É o regime parlamentarista. Tá? Então, este grupo de ditadores que tomou o poder de assalto, eles pretendem, na medida em que eles não consigam controlar o regime por meio de eleições, eles vão adulterar o regime. Entendeu? Se esse regime se mostrar impossível de ser manipulado por eles vão mudar o regime. Então, o que é se mudar o regime? É pegar o presidente da República e impedir que o presidente da República se torne um instrumento do poder popular. Né? Ou seja, transformar o presidente da República num presidente estéril. Ou seja, esse presidente da República, o papel dele vai ser apenas política externa. Só. Política interna vai ser um primeiro-ministro eleito pelo parlamento. É um golpe. É um golpe. Por quê? Porque como eles controlam o parlamento, e o parlamento é um poder político já na mão deles, eles conseguem manipular o regime. Aí é um regime que eles manipulam.
Só que quando eles fizerem isso, aí vai se escancarar a ditadura. Aí vai ficar escancarado que é uma ditadura, né? É, mas é por isso que eles pretendem fazer isso de uma forma que não pareça que, entendeu? Eles querem fazer isso de uma forma dentro da legalidade, né? Só que o que vai acontecer, imaginando, vamos continuar aqui a nossa metáfora, né? A nossa análise comparativa, né, da ditadura militar com a ditadura neoliberal de hoje, né? O nome dessa ditadura é a ditadura neoliberal, ok? Certo? Ditadura neoliberal. Então, vamos comparar ali a ditadura militar com a ditadura neoliberal. Então, temos aí essas duas ditaduras, né? A ditadura militar, ela terminou como? Ela perseguiu partidos de esquerda, prendeu líderes populares, depois pegou movimentos sociais, movimentos políticos de esquerda, prendeu e torturou essas pessoas. E, inclusive, matou muita gente. Tá? Esse foi o acontecimento mais importante da ditadura militar, uma consequência mais importante da ditadura militar. O que vai acontecer na ditadura neoliberal? Bom, como estamos vendo que é o mesmo ciclo, né? É um ciclo muito parelho, muito semelhante, né? Golpe, depois manipulação das eleições, alteração do regime, implementação do instrumento de repressão, que na ocasião foi o AI-5 e agora é o Escola Sem Partido. Nós temos que imaginar o seguinte: vai acontecer a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Implementando o projeto Escola Sem Partido, e tendo já a polícia alinhada com esse regime, essa polícia respondendo a essa legislação do Escola Sem Partido, eles vão intervir nas universidades, né? Quando eles alterarem o regime político para o parlamentarismo, eles vão poder anular os partidos de esquerda, ou seja, colocar esses partidos de esquerda de uma forma de escanteio, deixar eles lá ou fecha alguns partidos de esquerda, né, ou deixa alguns partidos de esquerda em stand-by. O PT sem o Lula talvez seja um partido estéril, um partido sem força, talvez não precise caçar o PT, mas se o PT continuar sendo um instrumento poderoso do poder popular, aí eles vão caçar o PT. O projeto Escola Sem Partido vai ser uma patrulha dentro das universidades, e aí, com o aprofundamento do regime da ditadura neoliberal, o que vai acontecer? Eles vão atuar, a polícia vai entrar nas universidades, isso é uma coisa que já está em início, então a polícia vai entrar nas universidades e vai começar a perseguir estudantes dentro das universidades, perseguir líderes estudantis de esquerda, né, desmobilizar organizações de esquerda dentro das universidades, prender algumas pessoas. Então, algumas pessoas vão presas, elas vão ser enjauladas dentro dos mesmos presídios dos criminosos comuns, né? Ou seja, vão sofrer a ditadura da própria prisão, né? Então, a tortura, né? Perdão, elas vão sofrer a tortura da própria prisão. Então, se antigamente na época da ditadura militar, os presídios brasileiros não eram como eram hoje. Então, quando se prendia uma pessoa contrária ao regime e se queria torturar essa pessoa, a tortura era uma coisa oficial. Então, os repressores iam lá e torturavam a pessoa. Hoje, não. Hoje, o presídio brasileiro, como ele é um presídio que ele já é em si uma tortura, né? Ele é superlotado, ele é insalubre, em si ele é uma tortura. Então, o que acontece? Quando a pessoa vai presa e vai parar dentro da penitenciária, ela já está sendo submetida a uma sessão de tortura. Então é muito simples o que está acontecendo. Assim, é simples, sutil, mas é perverso
até mesmo, eu diria até que mais perverso. Então, nós estamos vivendo uma ditadura mais perversa do que outrora, né? Então, nós temos aí essa compreensão. O que é extremamente importante, e eu acho que aí vale a pena fazer um novo vídeo, né? Que é um vídeo sobre as estratégias que devem ser tomadas para o ano que vem, para a esquerda, poder popular. Tá? Então, vamos ao próximo vídeo.